Olá, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre objetos. Então nós vamos dar continuidade a uma aula que foi feita anteriormente. Então basicamente nós vamos aprender hoje o que são objetos, ok? Então essa é a resposta que nós vamos responder hoje. Então se você quer aprender sobre isso aí, assista até o final para poder ficar fera nisso aí. Beleza, então o que são objetos? Objetos são basicamente pares de key value pair, ou seja, chave e valor. Ou seja, tem chave, valor, okay? Que em inglês é chamado como key value pair, certo? Então, qual que é a utilidade disso? Para que você vai criar um objeto? Vamos imaginar que você vai criar as propriedades de um celular, por exemplo. Vamos criar aqui, por exemplo, a marca do celular. Colocar uma marca qualquer aqui, ponto e vírgula. Vamos colocar o tamanho da tela vertical em milímetros, 155 milímetros. E o tamanho da tela horizontal, vamos colocar aí 75 milímetros. E finalmente vamos colocar a capacidade da bateria, por exemplo. Capacidade bateria. Vamos colocar aí 5.000 amperes, né, que é talvez um dos valores comuns que tem aí. Beleza. Então aqui nós temos várias propriedades de apenas um objeto. Nós estamos criando aqui várias propriedades diferentes, separadas, soltas aí, de um objeto. Então a ideia de um objeto é exatamente pegar essas informações e juntar ela, né, encapsular ela em um local apenas. Então, se a gente fosse fazer isso aqui de uma forma mais inteligente, a gente ia criar um objeto. E você poderia criar um objeto dessa forma aqui, fazendo um const celular. Vamos abrir chaves aqui. E aqui nós vamos colocar as propriedades que nós acabamos de declarar ali em cima, como a marca do celular. Aí você colocaria a marca aqui, né? Vamos colocar uma marca aqui para ficar mais claro, né? Vamos definir também essas propriedades aqui. Elas são propriedades relacionadas, certo? Ao tamanho vertical e horizontal. Então, você pode, por exemplo, criar aqui um objeto aqui dentro. Tamanho, tela, dois pontos, abre e fecha chaves. Então, vertical, nós podemos colocar como 155 e horizontal como 75. Perfeito? E aí, nós temos também ali a questão da capacidade da bateria. Então, capacidade da bateria, vamos colocar aqui 5.000. Então aqui nós já temos todas essas propriedades dentro de um objeto e dessa forma fica muito mais fácil você acessar. E finalmente todo celular faz ligação. Então, o legal de um objeto é que ele não é limitado a só propriedades dessa forma aqui, né? Que tem uma chave, que é ao lado esquerdo, e um valor, que é ao lado direito. Nós podemos colocar também aqui outras funções. Por exemplo, ligar. Ligar vai ser uma função. Então nós vamos colocar aqui ligar é igual function. E aqui você colocaria a implementação dessa função. Eu não vou criar uma função completa aqui porque não vai dar tempo, né? Mas vamos supor aqui com o console log que ele vai estar fazendo uma ligação, né? E finalmente, se eu quero se eu quiser acessar qualquer uma dessas propriedades, basta vir aqui, ó. Basta que você clique nele aqui, né, digite ele, e aqui já tem todas as propriedades que estão ali dentro desse objeto. Então, você pode vir aqui, por exemplo, e colocar um valor dentro dele. E quando você imprimir esse valor, com o console log, capacidade da bateria, ele vai exibir para você aqui esse valor que você acabou de alterar. E claro que você pode fazer acesso aos métodos deste objeto, como por exemplo, eu quero acessar o método ligar. Como que eu faria isso? Eu acessaria o objeto, o método que eu quero fazer. Então, se eu fizer isso aqui, o que ele vai fazer para a gente? Tem que chamar. Então o método você chama com os dois parênteses
e aqui ele já vai executar o código que está ali dentro do método, certo? Então, qual que é a diferença também de um método e de uma função? Bom, a função é ela solta, né? A função em si. Isso aqui é uma função. Porém, quando você está falando de um objeto, nós temos aqui este objeto que contém um método ligar, ok? Então, quando ele está dentro, uma função está dentro de um objeto, essa função é um método deste objeto. E quando a função está por si própria, né, ela está sozinha, ela é simplesmente uma função. Então, como desafio, eu quero que você deixe aí, você vai criar um objeto, vai bolar um objeto aí, deixar no comentário aí, e deixar no comentário este objeto que tem que incluir propriedades, um outro objeto dentro dele, igual o tamanho de tela que eu coloquei aqui, ok? E uma função também, perfeito? Então é isso aí, até a próxima aula.